obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te conhecer a tua grandeza, conhecer o teu poder, conhecer a tua misericórdia, a tua bondade, conhecer o Senhor através da tua palavra, conhecer o plano que o Senhor tem para as nossas vidas e o plano que o Senhor tem também para a humanidade. Obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado, ó Pai querido, por ter enviado o teu Santo Espírito, que agora habita em nós, que nos capacita, ó Pai querido, a compreender a tua palavra, nos capacita, ó Pai querido, a obedecê-la. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor sabe que nós somos carne, ainda temos uma velha natureza, e o Senhor é um Deus disposto e longânimo, sempre pronto, ó Pai querido, a nos perdoar. E te agradecemos pelo teu perdão e suplicamos, ó Pai querido, o teu perdão. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a ensinar o teu povo, que o Senhor nos dê um coração de aprendiz, ajuda, ó Pai querido, os teus filhos a prestarem atenção, ajuda-nos, ó Pai, a chegar naquele ponto talvez mais difícil, que é a unidade. Pedimos a tua ajuda, aguardamos a volta do teu Filho, e enquanto isso não acontece, queremos ser encontrados pelo Senhor, tendo uma vida que te agrade. E pedimos que o Senhor nos ajude nisso também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler 2 textos bíblicos. Nós vivemos numa sociedade que a Bíblia diz que jaz no maligno. O que significa uma sociedade que jaz no maligno? Significa uma sociedade que acredita nas mentiras que o inimigo coloca, né, para toda a sociedade como sendo verdade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Não é? Uma das mentiras que a gente ouve bastante é que a unanimidade é burra. Não deveria ser, não é? Mas, às vezes, uma mentira dessa entra na nossa mente e a gente acredita que isso se aplica à palavra de Deus também. Ok? E Deus tem me colocado no meu coração uma grande preocupação com essa questão de várias posições sobre determinado assunto. Eu vou contar uma experiência para vocês no meu ministério pastoral. Eu tive um pastor, mestre, sênior, muito ético. Quando eu comecei a pastorear a igreja de Lajeado, quem estava pastoreando interinamente lá era um homem de mais de 70 anos, alguns de vocês conhecem, o pastor Ricardo. E quando a igreja me chamou para pastorear, fizemos um acordo e ele ia continuar porque eu sou muito jovem, assim por diante. Não é? E assim foi. E aconteceu uma situação lá na área de casamento e recasamento. E, na época, eu tinha uma posição e ele só fez uma pergunta assim para mim: você vai realizar esse casamento? E eu, jovem, arrogante, né, em algumas áreas, eu falei: vou sim. Né? Por quê? Eu perguntei. E ele não me respondeu. Ele falou: bom, se você já tomou a decisão de fazer o casamento, e assim eu fiz o casamento. Aí depois aconteceu uma situação que eu tive que estudar mais sobre o assunto, então eu tinha uma posição sobre essa questão de casamento. E aconteceu algo na igreja que o Espírito Santo, né, me impulsionou a estudar, e eu mudei a minha posição. Né? E toda vez que eu tenho que lidar com esse assunto, ainda hoje, 30 anos de ministério, por saber que há pessoas sérias que têm uma posição diferente da minha, eu volto lá para minhas apostilas e volto para os meus estudos, e eu clamo ao Senhor, se por acaso eu estiver errado nessa área, que Ele me mostre, não tem problema. E aconteceu isso no meu
ministério anterior, e lá na igreja em que eu fiz isso, tem uma ata na qual depois eu peço perdão para a igreja, por ter tido uma interpretação errada das Escrituras e por ter feito aquele casamento, e eles entenderam. Por que isso é importante? Porque é muito importante para Deus. Por algum motivo, esse conceito de um certo relativismo nas interpretações das Escrituras é algo muito comum, né? Eu creio que nós temos que respeitar, eu sempre vou respeitar, e eu sempre vou reavaliar, do mesmo jeito que eu continuo reavaliando as minhas posições. Então, o que eu quero dizer é que, se temos algumas posições diferentes em relação a isso, o lado bom é o estímulo para continuar estudando e reavaliando, ok? Eu quero ler 2 textos bíblicos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz: quanto ao mais, irmãos, então Paulo está escrevendo, e na verdade Paulo é o quê? É a caneta de Deus, então Deus está escrevendo. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, olha, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, quando nós praticamos isso, então esse Deus está, né, favorável a nós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 10, rogo-vos, irmãos, um apelo, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, unanimidade na Bíblia não é burra, ela é divina, precisa ser buscada. É por isso que a gente estuda e continua estudando, não é? Então, nós estamos estudando sobre as nações, Israel na grande tribulação, e o que eu tenho apresentado aqui é conforme a interpretação histórico, gramatical e literal das Escrituras, também sobre escatologia. E aí nós temos sempre que estar pensando. Por exemplo, eu tenho essa posição e eu digo, será que quando eu estou lendo, cabe uma interpretação alegórica aqui? Eu peguei vários textos e falei, será que cabe? Eu comecei a fazer essa pergunta para mim, porque eu preciso ser honesto. Eu preciso também entender que existem outras pessoas estudiosas das Escrituras que têm uma posição diferente. Então, esse exercício é muito importante para nós. Então, eu vou fazer isso, né, enquanto nós estivermos estudando esse assunto, mesmo que demore um pouco mais. Eu quero treinar vocês, né, a ter esse pensamento. Olha, eu tenho convicção sobre isso, mas será? E volta para as Escrituras. Ok? A interpretação das promessas do Antigo e Novo Testamento. Então, se a gente for interpretar Antigo Testamento e Novo Testamento de forma histórica, gramatical e literal, não tem jeito. Vai concluir que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja vai ser protegida dos terríveis acontecimentos que ainda acontecerão no planeta Terra, também será convencido sobre um milênio literal e assim por diante. Por isso que a questão é, qual é a interpretação que eu escolhi? E a outra pergunta é, por que é que eu escolhi esse tipo de interpretação? Estou certo ao escolher a interpretação histórica, gramatical e literal? Ou, nesse caso, eu tenho que escolher a alegórica? Temos que fazer essa pergunta, dos dois lados, ok? Esse texto bíblico, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei, e preste atenção, da hora da provação.
o que é essa hora da provação? É um período específico? Eu vou interpretar ela de forma literal, histórica, isso é, Israel, Antigo Testamento, agora está sendo escrito para a igreja, Novo Testamento. A igreja agora é composta de várias pessoas de várias nações que foram convertidas e agora fazem parte da igreja. A igreja agora está sendo perseguida, ano 100, uma perseguição contra os cristãos, uma perseguição também para um grupo de, às vezes, judeus, não judeus convertidos, mas pelo fato de serem judeus, de adorarem um único Deus, e Roma adora vários deuses, então houve uma perseguição nessa época também para os judeus, mas muito mais ainda para a igreja, mas está sendo escrito para a igreja. Então, essa hora da aprovação, está falando do quê? Está falando de vários períodos ao longo da história, está falando de um momento específico, que o próprio texto de Apocalipse, depois do capítulo 4, vai começar a falar sobre ele. E agora, que interpretação eu vou escolher? Histórica, literal, né? Gramatical ou alegórica? E se for alegórica, como é que eu chego a uma conclusão? E se for literal, qual é a conclusão? Mas veja, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo. Agora ele parou de falar da perseguição da igreja, está falando num outro tipo de provação. O mundo, agora ele está falando para todo mundo, não está falando, né, um grupo específico, cristãos, não cristãos, judeu, né, muçulmano, não, sobre o mundo. Como é que eu vou interpretar isso? E assim tem que ser quando nós estivermos estudando qualquer outro assunto das Escrituras. Qualquer outro assunto. Relacionamento pais e filhos. Obedecei aos vossos pais em tudo no Senhor. O que é tudo? Mas o próprio texto nos ensina que nós não podemos pecar contra Deus. Então, a interpretação é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai garantir que nós cheguemos na palavra de Deus inspirada e também na prática. Não é? Então, isso é muito importante, irmãos. E eu quero, né, que a gente aprenda a fazer isso. Apocalipse foi escrito para produzir alegria, contentamento para cristãos que, naquele contexto, estavam sofrendo terríveis perseguições, enquanto eles anseiavam a volta de Cristo. A gente não lembra da volta de Cristo quando chega uma doença um pouco mais grave na nossa vida? Quando acontece algum problema sério no trabalho, né? Eu, pelo menos, a primeira coisa que eu penso é, quando é que Cristo vai voltar? Então, imagine aqueles cristãos, debaixo daquela perseguição terrível, vendo filhos sofrendo, sendo mortos, vendo irmãos de sangue e irmãos em Cristo. Imagine pais vendo filhos vendo os pais, não é? E está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês nesse contexto todo, porque isso vai produzir em vocês bem-aventurança, que inclui, né, alegria no meio do sofrimento, contentamento no meio do sofrimento. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então ele está falando especificamente agora do livro de Apocalipse, uma promessa que ele traz, né? E que guardam, isso é, e que vivem essas coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E esse tempo próximo, às vezes a gente fala, mas ele está nos enganando. E a palavra próximo aqui é, o tempo é iminente, isso é, pode acontecer a qualquer momento. E essa verdade, ela é eterna. Nós não podemos cair no erro, lembra, irmãos, no erro de Pedro. Pedro está dizendo, olha, gente, não entra na onda desse pessoal que está dizendo que está demorando. A questão é a iminência. Pode acontecer no próximo segundo. Então, a palavra de Deus afirma para as pessoas que amam a Deus e que amam a profecia, independente do sofrimento que estão passando, que ao ler, ao ouvir e a viver os ensinos de Apocalipse, vão experimentar esperança, alegria, contentamento, tranquilidade, ânimo,
qualidade de vida, mesmo tendo que lidar com os efeitos do pecado, de estarem vivendo numa sociedade caótica. A nossa sociedade é caótica. Uma sociedade violenta, a nossa sociedade ela é violenta. A nossa sociedade ela é injusta, como era naquela época. Uma sociedade imoral, como era naquela época também. E outros efeitos nocivos do pecado. A Bíblia diz que quando a gente fixa os nossos olhos nas profecias que estão em Apocalipse, e a gente acredita nessas verdades, de alguma forma milagrosa, através do Espírito Santo, vai produzir em nós uma tranquilidade, uma certeza que está num Deus que é soberano e que controla todas as coisas. Então nós temos que crer nessas promessas e não cair no erro de dizer, nossa, isso aqui é tão difícil, isso não tem nada a ver com a minha vida. Né? Como é que isso vai me ajudar na vida profissional? Como é que isso vai ajudar na minha vida acadêmica? Como isso vai? Bom, Deus diz que vai. Acreditem. Né? Nós começamos a estudar os termos bíblicos usados para descrever a grande tribulação. Tá bom? Um período de sofrimento agudo, intenso e extremo. Então a gente já viu esses textos, né? Desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e não haverá jamais. Como é que eu vou interpretar isso? De novo, tá bom? Vou interpretar literalmente, histórico. Lembra? Está sendo escrito, né? O Evangelho foi escrito numa época, né? Ele está no Novo Testamento, mas numa época em que o Messias estava aqui presente, em que haviam judeus, né? Aguardando, né? O Messias vir, judeus que estavam sendo massacrados moralmente, emocionalmente e financeiramente pelos romanos. Mas havia também o Império Romano e pessoas que precisavam ser convertidas. Nesse contexto todo, está dizendo, né? Os romanos já haviam feito tanto estrago, né? Nas suas batalhas e nas conquistas, tanta atrocidade, e agora a gente ouve, né, esse ensino, né? Até agora não tem havido e nem haverá, depois que acontecer isso. Como é que eu vou interpretar isso? Ok? Então, isso se repete, né? Ok? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Hoje eu quero estudar mais alguns termos do Antigo Testamento e começar a apresentar textos do Novo Testamento que colabora com isso, para a gente entender e para que a gente consiga chegar a uma unanimidade para a honra e glória de Deus. A tribulação faz parte do período de tempo denominado o Dia do Senhor. Então, quando você ouvir esse termo, o Dia do Senhor, que está no Antigo Testamento, muito, e alguns versículos no Novo Testamento. E aí vem a pergunta, por que é que essa frase está no Antigo e no Novo também? Então, nós precisamos entender que Antigo e Novo Testamento foi uma denominação dada pelo ser humano para dividir a Bíblia. Simplesmente está na Bíblia. Ok? O dia do Senhor no Velho Testamento inclui o tempo da tribulação, preste atenção nisso, sobre as nações que não reconhecem o Deus descrito na Bíblia como único e verdadeiro Deus. É muito importante a gente lembrar que na antiguidade esse conceito de ateísmo era quase impossível. Ateísmo é coisa moderna. O que havia muito era politeísmo, a ideia de não existir Deus, ou um Deus, ou mais de um Deus, na qual as pessoas deveriam recorrer, é coisa da modernidade. Todas as nações ao redor de Israel, todo o mundo antigo, cada nação tinha um ou mais deuses que eles tinham que apaziguar, que eles tinham que adorar, porque se eles não adorassem, as coisas aconteciam tudo errado na nação.
E agora chega um povo pequenininho e começa a dizer, ó, só existe um. E toda a nossa segurança, e tudo que nós precisamos vai depender do meu relacionamento com esse Deus. E Deus criou esse povinho que eu estou dizendo em número, tá bom? Para que através desse povo, todas as outras nações que adoravam deuses diferentes, algumas até mais do que uma, chegassem ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Por isso que a gente tem que negar essa frase quando alguém dizer, o nosso Deus é o mesmo. Não é, não. Tá bom? Se o seu Deus é diferente do Deus da Bíblia, então não é o mesmo Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Muitos de nós ainda têm um Deus particular diferente do Deus da Bíblia. Cada um de nós. Entende? Dependendo do que você crê em determinada área, de como Deus age com você, se ele não for de acordo com a Bíblia, você criou um Deus particular para você que ainda não é o mesmo Deus da Bíblia. Por isso que a gente tem uma exortação, crescer na graça e no conhecimento de quem? De Deus. E a gente está aqui para conhecer esse Deus e viver seguindo esse Deus. Olha esse texto de Obadias, tá bom? Então, de novo, né? Esses textos que eu estou apresentando aqui, nós temos que entender o contexto histórico deles. Esses textos, Obadias, Ezequiel, eu vou apresentar outros, qual era a realidade dos ouvintes? O ouvinte que é o povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele se desviou do caminho do Senhor, literalmente falando. O Senhor estava cumprindo aquilo que ele prometeu em Deuteronômio, capítulo 29. Não é? Eis que eu coloco diante de vocês bênção e maldição, vida e morte, interpretação histórica, né? Gramatical e literal. E se vocês continuarem assim, eu vou mandar um povo, eu vou botar na cuca de um determinado rei, vou fazer com que aquela nação se torne uma nação poderosa, capaz de invadir vocês, como meu instrumento, de causar em vocês tribulação para ver se produz arrependimento. Contexto histórico, gramatical e literal. Será que Israel não começou a interpretar isso de forma alegórica? Eu estou perguntando. Não sei. Mas, de fato, o que aconteceu? Nabucodonosor, primeiro veio o rei da Síria, Senaqueribe, já levou a parte do norte, interpretação histórica, gramatical e literal. Depois veio Nabucodonosor, no reino do sul, 3 investidas, na última arrasou tudo, e agora o povo está lá. Né? Cada um espalhado pelas nações, e veio a pergunta, mas e as promessas? Então, será que é? Será que não é? Naquele contexto histórico literal. E agora a gente encontra assim, porque o dia do Senhor está prestes para vir sobre todas as nações. Vocês agora estão sendo oprimidos por essas nações, mas existe ainda o dia do Senhor para elas. É para Israel também, mas nós já estudamos sobre Israel, só vou lembrar algumas coisas. Então agora está dizendo como é que Deus vai lidar com as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. As nações do Antigo Testamento sempre se referem a não-judeus. As nações do Antigo Testamento é para aquelas pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia. Eles até têm deuses, eles adoram deuses. Tem nação que adora um único Deus, mas um Deus diferente da Bíblia. Não é? Um Deus diferente. Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Então, o próprio Antigo Testamento mostra que Deus tem um plano na qual Ele vai lidar com todas as nações. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento
na cultura judaica e na cultura bíblica, ele é rei também, ele é rei de todas as nações. Ele está assistindo aquelas nações, fazendo várias atrocidades, não somente contra os judeus, mas em relação aos outros. Por que Deus prometeu a terra para Abraão e disse, olha, vai chegar o momento certo, não é agora. E Deus disse, porque a iniquidade daquelas nações ainda não chegaram naquele ponto. Mas eu sou Deus e Rei dos reis, e eu destrono, eu faço o que eu quero das nações. Eu exalto a nação que eu quero exaltar, e eu boto para o chão as nações que eu quero destruir, ou que eu quero punir, ou que eu quero mostrar a minha justiça. Isso é ser Deus. Isso é literal? O que é literal, o que é alegórico? É muito importante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos. Ok? Então, a tribulação é um tempo em que Deus irá revelar a sua justiça. Justiça santa. Nossa cabeça, às vezes, mistura com vingança. Não é? Mas é uma vingança, porque a Bíblia usa esse termo também, justa. Se uma pessoa entra na minha casa, arrasa tudo lá, abusa da minha esposa, dos meus filhos, qual é a justiça santa e justa para uma pessoa assim, segundo a palavra de Deus? Deus olha para aqui e fala, isso não é nada. Não. Existe uma punição justa no tempo certo, do jeito de Deus. E ele ensinou isso, inclusive, para a humanidade, dando leis. E diz para os governantes como é que eles têm que tratar isso. Os governantes não estão tratando como a palavra de Deus diz. O mundo está cada vez melhor ou pior? Mais violento ou menos violento? Então é isso. Então, indo para o Novo Testamento, nós vamos ver a mesma expressão de o dia do Senhor. Só que agora em grego, né? O outro era hebraico. Eu não vou ler o texto completo, eu vou pegando os versículos que tratam sobre isso, tá? Ok? Pois vós mesmo, então ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, para os salvos daquela região. Agora, gente, uma coisa importante, tá bom? Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, Paulo escreveu para várias igrejas. Quando foi escrito Apocalipse, foi uma cópia para a igreja de Sardes, foi uma cópia para a igreja de Esmirna, foi uma cópia para 7 igrejas diferentes, distantes uma das outras, com a mesma verdade. Por quê? Todas tinham que acreditar e todas tinham que ter o mesmo tipo de interpretação. Esse é o plano de Deus para a igreja. Então, nós temos que também ter esse pensamento. Não posso me conformar. Eu não vou me conformar até com a minha própria posição. Eu, pastor, me conformar, não. Eu vou continuar lendo, eu vou continuar estudando, vou continuar clamando que o Senhor me ilumine, e enquanto eu tiver aquela posição, eu vou mostrar por que é que eu tenho aquela posição. Entende? Tenho que jogar o meu orgulho fora, desculpe. Não estou jogando glória para mim, eu sou uma porcaria de pessoa, ainda Deus tem trabalhado muito na vida. Mas eu tive que pedir perdão para uma igreja de 300 membros, que seguiu a minha orientação 3 anos antes. Entende? Porque errei. Então, vocês não vão poder chegar lá no céu e falar, mas o pastor Piero, o pastor Maurício, o pastor Romulo falaram isso. Não, eles falaram. Nós vamos prestar contas, a Bíblia diz, do que a gente ensina. Por isso que muitos de vós não devem ser mestres, no sentido de, ó, eu falei e acabou. Essa é a ideia, né, de mestre lá. Porque todo mundo tem que ensinar todo mundo. Mas essa ideia de não ser humilde, de pensar, mas será que deixa eu voltar lá a estudar de novo? E continuar estudando. Ok? Então, veja bem, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Agora está falando para a igreja. Deus esqueceu de Israel? Bah, vamos ver o que a Bíblia diz. A igreja tomou o lugar de Israel? Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Para quem está falando isso? Repentina destruição. Como vêm as dores de parto,
aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E no mesmo contexto, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, agora ele está falando para a igreja, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que salvação que é o assunto aqui? A salvação aqui é da alma? A salvação que Jesus oferece para nós, o presente que nós recebemos de Deus, inclui não sofrer o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é para as nações, e nações no Antigo Testamento são os descrentes, e para nós aqui continua sendo a mesma coisa, são aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Senão não faz sentido o versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Que consolo tem eu saber que eu vou passar pela tribulação, igual as nações que não conhecem o Senhor Jesus vai passar também. Porque esse é o contexto. O contexto todo é ensino sobre o dia do Senhor. Não podemos misturar as coisas. A salvação aqui tem a ver também com o dia do Senhor. Pense nisso. Então, como é que nós vamos interpretar? Ok? Então, volta aquela promessa para a igreja de Filadélfia, né? Apocalipse 3:10, se eu não tiver aí, talvez tenha lá. Não, depois eu vou. Esse aqui, mas Apocalipse, acho que está no anterior, deixa eu ver se eu coloquei aqui no anterior. Está lá no começo, então eu só vou ler. Veja bem o que diz Apocalipse: te guardarei da hora da provação, período com começo e com fim, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, é algo que vai acontecer no planeta Terra. Ao mesmo tempo, para todo mundo. Ok? Até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi concentrado num determinado local. Nem pegou o mundo inteiro. É chamado de Guerra Mundial, porque muitas nações participaram, mas aonde foi? Aonde que aconteceu? Quem é que sofreu de verdade? Entende? Então, é importante a gente pensar nisso, ok? Outros textos, esse texto de 2 a Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 10, mas eu vou ler só esses versículos que estão aí. Se de fato é justo, olha, presta atenção nisso, tá bom? Igreja de Tessalônica, provavelmente escrito no ano 50, 55, alguns dizem que talvez chegou o ano 60 depois de Cristo. Esse período a igreja estava em perseguição. A igreja começou lá em Jerusalém, a Bíblia diz em Atos que começou a perseguir, e eles foram espalhados. Ok? Eu lembro que parecia que a igreja estava, cuidado com o que eu estou dizendo, num certo ponto, né? Como a época de Babel. Aqui em Jerusalém está tudo bem, está tudo gostoso, já se converteram quase 5.000, somos uma grande família, está legal aqui. Deus falou, não, vocês não entenderam. Eu salvei vocês do mesmo jeito que eu salvei o povo de Israel para sair falando para as nações. Aí veio a perseguição, o que aconteceu? Saiu todo mundo da sua zona de conforto, né? Obrigatório, foram expulsos. E o que eles iam fazendo? Iam falando do Evangelho, né? Então, Tessalônica aqui estava passando por perseguição, por serem cristãos. E diz, se de fato é justo para com Deus que Ele, veja bem, dê em paga tribulação os que vos atribulam. Ele está dizendo, olha, vocês não precisam pagar o mal com o mal. Vocês não precisam ser contra o governo. Vocês não se preocupem. Não é a parte de vocês aplicar justiça em quem está oprimindo vocês. Vocês vão ser cristãos. Vocês vão pagar o mal com o bem. Esse é o mandamento. Não é fácil. Vocês vão se comportar como Cristo se comportou. Quando ele era acusado, não abriu a sua boca. Não é?
Vocês vão imitar Cristo. Vocês vão depender de quem pode livrar vocês da tribulação. E se Deus não está livrando, Ele tem um propósito na vida de vocês e na vida das pessoas. Mas Ele está dizendo, olha, Deus, vai dar em paga a tribulação os que vos atribulam. E a vós outros alívio. O contexto aqui, gente, é o dia do Senhor. Ele está falando, olha, vai acontecer um dia que as nações que estão contra vocês, elas agora vão sofrer a justa tribulação por terem feito mal, porque o nosso Deus é um Deus justo também, e naquele momento vocês vão ter alívio. Agora, se a igreja vai passar pela grande tribulação também, então ela vai sofrer duas vezes. Vai sofrer a perseguição injusta por parte do povo e vai sofrer a parte de Deus, que é para aqueles que atribulavam a igreja. Pensa nisso. Eu vou interpretar isso como? Não é nem preferência, né? É que não tem lógica. Não faz sentido. Então ele diz, olha, dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Lembra o último versículo de Colossenses 3? Eu nunca sei o versículo, mas o último versículo de Colossenses 3, aquele que comete injustiça receberá de volta a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Acho que é mais ou menos isso que o versículo diz. E está escrevendo para a igreja, para a gente tomar cuidado com as injustiças que nós praticamos. Porque Deus perdoa, Deus é misericordioso, o céu está garantido, graças a Deus, o perdão de Deus também está garantido, mas quando não há arrependimento genuíno, Deus tem que tratar conosco do mesmo jeito que a gente trata, para nós aprendermos, por causa da velha natureza. Está lá na Bíblia, aí você vai escolher se aquilo agora é alegórico ou se é literal. Então, gente, veja bem, veja quando que vai vir um alívio. Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Então, aqui é uma vingança bíblica. Por isso que a Bíblia nos ordena em Romanos, nós que somos cristãos, ele está dizendo, não vos vingueis a vós mesmos. Paga o mal com o bem. E a gente vai juntar brasa na cabeça dessas pessoas. Por quê? Porque Deus, cabe a Ele executar esse tipo de vingança. Por quê? A gente vai passar do ponto. Ele não passa do ponto. Ou a gente vai fazer aquém do que deveria. E também não vai produzir o resultado que precisava. Mas Ele é perfeito. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então, quando você ouve isso, faz sentido a igreja estar aqui? Quando a gente lê Apocalipse, tudo o que vai acontecer? E quando Antigo Testamento e Novo Testamento fala que tem um período em que Deus vai tratar com aqueles que não conhecem a Deus, que rejeitam Deus. E contra os que não obedecem o Evangelho. O cristão é aquele que obedece o Evangelho ou aquele que desobedece? Entende? Que se rende ao Evangelho ou não? Então, a tribulação é a retribuição de Deus para aqueles que atribularam a igreja e continuam atribulando a igreja. Do mesmo jeito que Deus vai tratar com as nações, com aquelas que atribularam os israelitas. Senão a igreja vai sofrer dobrado, vai sofrer perseguição, né, por parte do mundo e depois por parte de Deus. Não faz sentido. É o que diz o texto aqui. E isso estava trazendo ânimo para aqueles irmãos. E aqueles irmãos, quando perguntaram, quando diziam, olha, diga que César é Deus. Eles dizem, não, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. E isso dava ânimo para eles continuarem dizendo, mesmo que os filhos deles estivessem na frente deles sendo
torturados e mortos, e para eles mesmos. Isso dá ânimo para perseverar, porque eles acreditavam literalmente nessa promessa, né? E que Jesus também poderia voltar a qualquer momento. Lembra? Eles estavam aguardando isso, alguns estavam com medo, duvidando, porque a aprovação era tanta, falaram, mas não é possível, né? Por que Jesus não voltou ainda? E está sendo escrito isso nesse contexto. A grande tribulação é a vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o Evangelho. Você vê uma harmonia de Deus falando com Israel, Deus falando com a igreja, ok? E aqui a gente pode pensar, bom, então é continuação. Vamos ver o que a Bíblia diz adiante, ok? Então, a interpretação das Escrituras em relação aos eventos futuros, eu creio que faz ainda muito mais sentido ela ser histórica, ela ser gramatical e literal, como qualquer outro assunto das Escrituras. Em Apocalipse, quando vocês leem, e eu já falei isso, também eu leio lá, aí você vai ler, o cara vai querer interpretar o que é, né, a estrela do absinto, aí eu digo, olha, tá bom, ali tem, né, uma informação que a gente pode ficar questionando. Mas, eu digo, quando a gente estiver estudando qualquer livro profético, inclusive o livro de Apocalipse, qual é a base, né, de tudo que está acontecendo? A base é o dia do Senhor. O dia do Senhor é Deus lidando com os descrentes. Então, eu vou interpretar literalmente o que vai acontecer com as nações e com o ser humano. Qual é a ferramenta que ele vai usar? Se o absinto é uma montanha de verdade, ou se o absinto é um demônio, ou se o absinto é um anjo que vai envenenar as águas. Bom, seja lá o que for, o que é que Deus diz que vai acontecer com a humanidade? Porque isso, todo o resultado é o que eu estou fazendo, né, com o ser humano. Aí acaba tudo o que é dúvida. Por quê? Porque João foi instruído por Deus para escrever de maneira clara o que vai acontecer. Aí você olha para lá e fala, isso nunca aconteceu nessa intensidade na história. Não aconteceu ainda. Quando vocês estiverem estudando Apocalipse de maneira particular, tá bom? Algo parecido, em proporção bem inferior, que vai acontecer no mundo inteiro, aconteceu uma vez na história, a amostra grátis. Sabe o que é a amostra grátis? Intensidade menor, num lugar menor. As pragas do Egito. E você vai decidir, então, se as pragas do Egito foram alegóricas ou se foram literais. Porque é impressionante. O livro de Apocalipse está trazendo muita coisa que aconteceu lá. Por que Deus fez isso? Para nos lembrar o poder que Ele tem sobre tudo, sobre todos os elementos e tudo mais. Não é? O dia do Senhor no Velho Testamento é Deus punindo todos os arrogantes da terra. Não é todos os arrogantes só de Israel. Israel faz parte também, porque é da terra. Não é? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta. Pergunta: está tratando de pessoas que têm um relacionamento paternal com Deus, está tratando de pessoas que reconhecem o seu pecado, reconhecem que merecem o inferno e que entendem que Jesus morreu para pagar o preço do pecado deles? Corresponde a esse tipo de pessoas, por mais carnais que nós sejamos? Tem a ver algo conosco? De pessoas independentes de Deus? Porque é isso que tem a ver soberbo e altivo. A pessoa soberba e a pessoa altiva, a pessoa que se exalta, é aquela que diz, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Por isso que
a Bíblia traz para nós, cristãos do Novo Testamento, ensino sobre tudo. A Bíblia nos ensina como ser um bom profissional ou não? Ensina até como um escravo ser um bom escravo. Ensina a gente como ser bons cônjuges, como ser bons pais, bons filhos e bons cidadãos. Não tem instrução para essa área? Então, o conceito aqui de soberbo e altivo significa aqueles que não têm Deus como seu instrutor, como aquele que ensina e como aquele que cuida. A igreja é composta de pessoas que reconhecem que são pecadoras e que depois que reconhecem que são pecadoras, aprendem, porque isso não é automático, a gente é muito orgulhoso ainda, aprendem a ser como crianças. Elas não são crianças para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Elas aprendem a ser crianças depois. Olha, eu vou ler esse texto de Mateus 18, versículo 2 a 4. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, primeira conversão, e não vos tornardes como crianças. O novo convertido diz: olha, tudo que eu fiz no passado não serve mais nada. Os conceitos que eu tinha para a vida profissional, vida acadêmica, vida familiar, não serve mais. Agora eu preciso que Deus me diga como é. Agora ele vai para que nem uma criança. Papai, o que eu faço agora? E tem que ser criança mesmo, né? Porque quando começa a sair dessa fase, já começa a dizer para o pai como é que eles têm que fazer. Mas quando é criança mesmo, não é assim? Papai, né? Todos os pais experimentaram isso. Teve um período da vida em que nós éramos os heróis dos nossos filhos. Foi um período curto, mas teve esse período. Eles nem viam os defeitos do papai e da mamãe, só viam as virtudes no ponto de vista deles. E essa palavra de criança é o que Deus diz que todo cristão deve ser no seu relacionamento com Deus. Por isso que até convicções que nós temos hoje que são bíblicas, a gente tem que voltar. Papai, é assim mesmo nesse caso? Pergunta para Deus. É assim mesmo nesse caso? Se aplica, quer dizer, uma verdade que você tem. Entende? Então, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos Deus. O que ele está falando de entrar no reino? Ele está dizendo, olha, todo verdadeiro salvo, por mais rebelde que seja, aquele que começou a boa obra vai completar. Deus vai trabalhar na vida dele, vai usar aprovação e tudo mais, até que ele aprenda. Eu vou perguntar para o meu papai do céu, para ver se é assim mesmo. E vai vir, viu, gente? Na minha vida ainda vai vir, porque eu não sou perfeito, eu estou tentando, né? E vai vir na vida de todos nós. E as situações desagradáveis da nossa vida é porque Deus começou uma obra na sua vida e vai fazer você aprender a ser do jeito que agir como Jesus agiria se estivesse naquela situação lá. E se a gente teimar, tá bom, a aprovação vai apertar mais um pouco, tudo bem. Para quem quer ser igual a Jesus, vai dizer, não, está tudo certo, estou aprendendo, né? Clama e tudo mais. Então, gente, de novo, ser como criança é uma figura de linguagem? É lógico que é uma figura de linguagem. Mas qual é a interpretação literal disso? Vou jogar tudo fora? Então, gente, por mais inteligente e por mais que eu ache que eu conheço as Escrituras, 30 e tantos anos de ministério, eu tenho que chegar e perguntar para Deus, Deus, é assim mesmo? A minha convicção está certa mesmo? Será que eu não errei aqui? Será que eu não fui tendencioso aqui? Será que eu não estou querendo... Eu lembro a minha conversão, demorou 6 meses, da primeira vez que eu ouvi o evangelho do meu sogro. Ele foi o primeiro que me falou o evangelho que eu me lembre, tio Vicente. Ele saía e eu era católico e eu queria defender o quê? A mim mesmo, né? Porque você não defende o catolicismo, você defende você mesmo. Você vai lá com tudo aquilo que você... E você, entende? Você quer defender. Não estou errado, eu fiz... Porque você que fez a escolha.
né? Você que é praticante. Né? E aí eu ia lá, o meu sogro ia lá, eu debatia com ele como se fosse um leão. É Deus que fez isso. Ele ia embora, minha cabeça coçava. Era o Espírito Santo, lógico, porque a minha cabeça, né? Mas ainda 6 meses, sabe lá, teimoso, né? E indo com os textos bíblicos. Fiz isso com o pastor Ricardo, quando ele falou daquela situação, e depois Deus estava sozinho, tinha que tomar uma decisão, e Deus cutucou e falou: você estudou a fundo esse assunto? Foi ali que a gente foi. Aí fui estudar a fundo tudo que se refere àquele assunto. Eu, Deus e a Bíblia. Entende? E quando eu estudo Bíblia, a última coisa que eu faço é ler o que os outros escreveram. Não, então não tinha lido nada, tinha os conceitos, né? Então fui lá, que a gente ouviu, mas eu fui na Bíblia, palavra por palavra, frase por frase, e aí fui escrevendo sobre aquilo. Aí depois que eu escrevi, então eu fui ver o que outras posições diziam. Mas eu tinha que estudar, ok? Então, gente, esse texto de Isaías, veja bem aqui, né? Estamos falando nisso agora, né? Isso. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, aqui agora a gente tem um acréscimo, né? O Senhor agora como um guerreiro, como um líder, né? Numa guerra. Por isso que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Será contra o soberbo e o altivo, contra todo aquele que se exalta. Só mais um, e da semana que vem a gente continua, espero que vocês tenham paciência. Deixe-me falar com os veteranos. Irmãos, a igreja é composta de pessoas que conhecem bem as Escrituras, que já estudaram. Tenho pessoas aqui que estudaram teologia, que fizeram cursos de teologia, e eu tenho pessoas recém-convertidas, né, Augusto? Firme aí, ó. Entende? Pessoas que estão conhecendo Jesus agora. Eles estão ouvindo isso pela primeira vez, talvez segunda. E a gente precisa, né? Imagine agora se o Augusto que está aqui ouve de mim uma coisa e, de repente, do mesmo corpo, ouve uma coisa diferente. Novo, como é que faz? Entende? Porque Paulo nos obriga. Ele não nos obriga, cuidado com o que eu estou dizendo, né? A violar nossa consciência, nada. Ele nos obriga a estudar a Bíblia. Tem a mesma disposição mental, porque se tiver, de verdade, vai chegar no mesmo parecer. Porque a Bíblia é uma só. Ok? Vou terminar com esse texto. E a explicação dele vai vir para depois. Mas eu quero que vocês pensem nessas palavras. Tá bom? Sofonias aqui. Cale-te diante do Senhor Deus. Então, imagine pessoas agora julgando Deus. Por que Deus permite essas coisas acontecerem no planeta Terra? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não faz nada? Cale-te diante do Senhor Deus. Porque o dia do Senhor está próximo. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Vocês podem ler depois em casa todo o texto, versículo 14. Está perto, ele repete, o grande dia do Senhor. Então, gente, é o e não um. O é um período específico. Quem interpreta a Bíblia literalmente, historicamente e gramaticalmente, a grande tribulação é a última semana de Daniel para falar o que vai acontecer no mundo, porque tem a estátua, e para falar aquilo que vai acontecer para o povo de Israel. Que é um parênteses, que é chamado igreja, que por enquanto é um parêntesezão. Existe essa palavra? Tá bom, inventei agora. Que por enquanto é de 2000 anos. Para um Deus que um dia é como 1000 anos. Entende? Ok. Perto está o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção,
o dia do Senhor é amargo. Agora nós estamos no período chamado graça. Entende? É um dia amargo. E nele clama até o homem poderoso. Até o homem poderoso nessa hora clama. Entende? Diz, Deus, não aguento. O que eu faço? Aquele dia é dia de indignação. Gente, o que fizeram com Jesus? Por amor, Jesus fez aquilo por vontade própria, em amor a nós. Mas o que fizeram com Jesus? Aquele grito, Deus meu, por que me desamparaste? Para aquela geração, e só para aquela geração, Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquela geração de romanos, depois que Jesus morreu, numa boa, continuaram, entende? Porque Jesus clamou, perdoa-lhes. Mas Jesus sabia também que Deus Pai, é um Deus justo. Entende? Então, dia de indignação, a indignação de Deus contra o pecado vai ser derramado, aí a gente vai ver, né, quanto o pecado ofende Deus de verdade. E vocês vão ver, quando vocês leem Apocalipse, eu tenho mandado versículos de Apocalipse de propósito, e vou mandar o resto da vida de vocês, aqueles versículos vão voltar. Você vai ver lá a humanidade sofrendo, e o texto diz, e nem assim se renderam a Deus. Nem assim. Continuaram praguejando contra Deus, mostrando que é uma geração rebelde. Dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume. Lembra um pouco das pragas do Egito. Dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Não vai ter nação poderosa, não tem bomba atômica, não tem nada que vai impedir, né? Não tem míssil anti-ação de Deus contra as pessoas que estão rejeitando Deus. Deixa as pessoas, quando lerem Apocalipse, acusar Deus de sanguinário. O problema delas, elas são descrentes, elas vão continuar acusando Deus. Mas nós, isso, irmãos, nos ajuda a entender quanto Deus é misericordioso com uma mentirinha que a gente conta. Como Deus é misericordioso com uma desobediência de um filho para um pai. Porque é isso que merecia. É isso que a gente merece. Como é misericordioso com Deus, com um marido, né, quando ele age de maneira injusta, uma esposa, e assim por diante. E dá para a gente sentir alegria, mesmo passando pela aprovação, quando você lembra que nós merecemos isso. Veja bem, nós continuamos merecendo tudo isso. Não continuamos? Porque a gente peca. Mas porque Jesus pagou o preço. Além de não receber isso, a gente tem o céu garantido. Mas quando vem uma aprovação, nós temos que lembrar, essa aprovação aqui, ó, não é fichinha em relação ao mal a ofensa que eu cometi para Deus. E isso estava inculcado na mente dos primeiros cristãos. Parece que hoje a gente tem aquele pensamento, parece que Deus não fez mais do que obrigação cuidar de nós. Parece que às vezes a gente pensa assim. Quando vem um negócio difícil, né, bom, pensem, ok? Trarei angústia sobre os homens. Veja bem, irmãos, ele está falando da humanidade agora. Bom, você vai escolher se essa interpretação, qual que cabe mais aqui. Por que aqui nesse texto, né, é melhor, cuidado, né? É melhor a posição literal do que a alegórica, ou por que é melhor a alegórica do que a literal? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Eu fiz enquanto estava estudando, abrindo uma possibilidade, porque eu tenho que fazer isso, né?
trará angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E aqui é a chave. E o sangue deles se derramará como pó. Bom, sangue é líquido. Vou interpretar que agora o sangue aqui vai virar pó, ou essa palavra como? O que acontece com o pó quando você assopra? Qual é a literalidade? Se espalha. Então, existe uma literalidade aqui. É só, né? Não sei qual é a palavra que eu vou usar para tomar um certo cuidado aqui. Não é? A sua carne será atirada como esterco. Ó, como? O que a gente faz com o esterco? Gente, imagine o que vai acontecer com o planeta Terra. Quando isso aconteceu na história? No planeta todo. A gente vê nas grandes guerras isso acontecendo. Então, quando você assistir filme, você vai dizer, olha, é parecido com isso aqui, só que, ó, no planeta todo. Imagina isso. Não é? Ou, tá bom, então é figurado. Então, se é figurado, então, o que significa isso? Que impacto isso traz na minha vida, no meu relacionamento com Deus? Que tipo de gratidão produz em mim, como cristão? Tudo isso tem a ver. Pensem. Não é? Nem a sua prata, nem o ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Não, ó, aqui entra o rico e o pobre. A gente diz, né, rico no Brasil não vai preso. Ok? Tem essa frase. Eu estou citando a frase, tá bom? Não estou né, rico não vai preso. Né? Você paga uma grana aqui, solta uma grana ali e tal. Ele está dizendo, olha, não tem propina que vai dobrar Deus. Você não vai chegar para Deus e dizer, ó Deus, é o seguinte, ó, me livra dessa e eu te dou tudo que eu tenho. Ele é dono do ouro e da prata, ele já diz na Bíblia. Mas é o que ele está dizendo aqui. Entende? Nem a prata, porque Deus sabe que as pessoas compram umas às outras. Agora, comprar Deus não dá, não. Entende? Poderá livrar no dia da indignação do Senhor. É a indignação dele. É o pecado cometido contra ele. Mas pelo fogo do seu zelo. Isso é, pela honra a ele mesmo. A sua santidade, a sua justiça. A terra será consumida. Bom, Deus tem poder para isso ou não? Senão, literal ou figurado? Escolham. Pensem. Orem. Estude a história. Se Deus permitiu isso acontecer, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que Ele permitiu, por que não no mundo inteiro? Pelo motivo certo. Por estarem cuspindo na cara dele todo dia, dizendo que Deus não existe. Eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero o conselho dele. Eu não quero o sangue de Jesus na minha vida. Morreu à toa. Entende? Por que não é literal? Eu só quero responder. Me ajudem. Porque certamente fará destruição total e repentina. Então é um período curto, porque senão não sobra nada. Não é? De todos os moradores da terra. Não é um grupinho. Pensem. Graças a Deus, Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus agora está oferecendo a salvação de graça para todas as pessoas que ofenderam a Deus ao longo do tempo. Eu ofendi o meu Deus até meus 30 anos de idade. E, infelizmente, depois de salvo, ainda cometo algumas ofensas ao meu Deus. Eu não vou passar por isso, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus. Mas ainda tenho aquela pergunta. Pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? Estudamos isso, né, Augusto? De jeito nenhum. A gente vai se arrepender porque somos cristãos.
Vamos continuar sendo gratos pela misericórdia dele e vamos continuar lutando para sermos encontrados agradáveis a ele quando ele voltar. Obrigado, Deus, por essa revelação. Ajuda-nos, ó Pai querido, todos unânimes, a termos a interpretação correta, para a Tua honra e para a Tua glória, e também para que sejamos uma igreja bíblica como um todo, para que possamos experimentar também as bem-aventuranças, independente das provações que possamos estar enfrentando agora, ou que talvez enfrentaremos, caso o Teu Filho não volte. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos amado e nos amado até o fim. O Senhor poderia ter saído daquela cruz em qualquer minuto. O Senhor poderia ter aberto a boca e fulminado todas aquelas pessoas que estavam tirando sarro da sua cara. Mas, pelo contrário, o Senhor nos ensinou como é que nós devemos agir enquanto estivermos aqui neste mundo. Dizendo para Deus o que o Senhor disse, e o que Estevão também disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Ajuda-nos a sermos gratos ao Senhor e ajuda-nos a demonstrar a nossa fé no Senhor, no nosso dia a dia, inclusive quando sofremos injustiças, sabendo que um dia o Senhor vai tratar de tudo isso e nós vamos estar com o Senhor, vendo essas coisas acontecerem e desfrutando da Tua salvação. Leva-nos em casa, de volta para os nossos lares, em paz e em segurança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.